Hoje, com o assessor parlamentar Douglas Sandri participando conosco para falar a respeito das manifestações do 7 de setembro e as suas repercussões, uma manifestação de força política e de mobilização do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Lajeado foram 1.500 veículos que estiveram circulando pelas principais ruas da cidade. São manifestações que aconteceram em diversas partes do país. Muita gente foi às ruas apoiar o presidente, também tivemos manifestações contrárias, mas o fato é que foi um discurso forte contra o STF, uma ruptura envolvendo esse choque entre os poderes, mas quem fala direto de Brasília para tentar nos ajudar a entender esse cenário brasileiro é o Douglas. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, claro, sempre nosso ouvinte da Rádio Independente. Realmente, ontem, como disse o Nicolas, uma grande demonstração de força política do presidente Jair Bolsonaro. Faltaram alguns dos elementos que muitos críticos ao seu governo traziam, como um autogolpe, que o 7 de setembro seria marcado por atos realmente antidemocráticos. Me parece que as pessoas foram movidas às ruas justamente pela indignação com algumas coisas que nós já comentamos aqui também no Direto de Brasília, que não estão andando bem no Brasil. Há uma grande insatisfação, em especial com o poder judiciário, em relação aos inquéritos das fake news, mas também se a gente for fazer um histórico e for somando todas as vezes que o STF acaba decepcionando uma grande parcela da população brasileira, de se entender por que acumulou-se tanta rejeição a essa instituição capaz de mobilizar a gente às ruas, e aí um público que é muito aderente ao presidente Jair Bolsonaro e um outro público que nem sempre se manifesta politicamente. Quando a gente vê 1.500 carros nas ruas do Vale do Taquari, em Lajeado, e tantas pessoas em Brasília tomando os gramados, o gramado estava amarelado lá, as pessoas viram, nós sempre comentamos aqui no Direto de Brasília, em razão da seca forte, né, que é característica dessa época, mas as pessoas estavam lotando o gramado, também uma presença muito forte, maciça, na Paulista, Avenida Paulista, tradicional das manifestações na capital paulista, em São Paulo, né? E fazendo com que o presidente tivesse, então, esse endosso muito grande em relação... Mas por que se cria esse clima? Se nós fizermos um retrospecto, foi esse mesmo STF que decretou o fim da prisão em segunda instância e disse que se o parlamento quisesse fazer alguma coisa, ele poderia ir desde lá, já faz 2 anos, isso não andou mais, o que ajudou a acabar, refrear ao combate à corrupção no Brasil. Também logo após nós tivemos a anulação dos processos da Lava Jato, que faz com que hoje nós tenhamos pouquíssimos políticos presos daquele processo, né, que foi tão marcante para a história do Brasil. Isso faz com que muitas pessoas sigam descrentes com o Supremo Tribunal Federal. O inquérito das fake news, que é o que baseia o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que é um combate a inimigos, adversários políticos do STF, que não deveria ter adversários políticos, diga-se de passagem, faz com que a população tenha receio de um arroubo autoritário, porque isso vem casado também com a anulação dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o torna um presidenciável. E isso traz também um risco à candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que convocou as pessoas, mas por que elas se reuniram através dessa candidatura, ao redor dessa candidatura? Porque as pessoas veem o que acontece na Argentina, o que já aconteceu na Venezuela, que se enveredou para esse caminho, quando o Supremo Tribunal Federal deixa de cumprir a sua missão de garantir a Constituição. É isso que eu noto que mobiliza as pessoas e mobilizou tanta gente. É muito parecido com o movimento de março de 2015, quando milhões foram às ruas, incompreendidos naquele momento por uma parcela grande da sociedade, da própria mídia, de própria formadores de opinião, dizendo que aqueles seriam movimentos golpistas, quando a gente sabia, na verdade, que aquele movimento lá era uma grande insatisfação que já vinha de 2013, com as instituições brasileiras, que precisam, sim, respeitar a vontade do povo brasileiro de ter um país mais justo, mais sério, que combata a corrupção e tudo mais, e as pessoas agora verificaram nesse convocamento, nessa convocação do presidente Jair Bolsonaro, e acabaram emprestando a ele, então, força política, porque, na verdade, isso tudo deságua em 2022, o Brasil segue polarizado, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, sim, ele acaba flertando com um movimento mais radical, justificado ou não, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas acaba aumentando, acirrando ainda mais os ânimos, quando muita gente diz que agora é hora de nós
pararmos com essa animosidade entre os poderes, porque isso não vai resolver a inflação, não vai resolver o preço da gasolina, que chega aos R$ 7 em muitos estados. É o preço, aliás, da gasolina em Brasília, aqui no nosso estado, aqui em Lajeado, é por volta dos R$ 6 alguma coisa. $1 custa acima dos 5 alguma coisa também. Esses são problemas que afligem a população brasileira em geral. Agora é hora do presidente Jair Bolsonaro verificar se ele consegue converter esse apoio popular que ele conseguiu demonstrar agora nesse 7 de setembro, para fazer as reformas tão necessárias, a condução da política econômica e fazer o país voltar a crescer. A demonstração foi muito forte, abre-se caminho aí para uma maior discussão, né, dentro dos três poderes aí para fazer as coisas se acertarem, ainda que será preciso ainda muito chá de camomila, baixar o tom, coisa que as instituições não vão, ao que parece, fazer tão cedo, porque Jair Bolsonaro fez um discurso duro, né, manteve o tom alto para cima do STF, e o STF agora promete fazer uma resposta também muito dura. Nisso, o presidente do Senado até acaba se manifestando um pouco mais, mas o presidente da Câmara ainda foi bastante sutil com suas aparições, e ainda não temos grandes demonstrações do poder legislativo acerca do assunto, e é bom lembrar que a última demonstração de força dentro desse poder, que nós vimos do presidente Jair Bolsonaro, foi na votação do voto impresso, que apesar de não ter sido aprovado, voto auditável, ele teve uma maioria bem significativa, né? O sim, a favor do voto auditável, ganhou, portanto demonstrando que na Câmara ele ainda tem bastante força política suficiente para afastar, e acho que esse 7 de setembro afasta qualquer possibilidade dessa discussão que nós temos aí de impeachment às vésperas do ano de 2022. Bom, Douglas, tivemos então ontem a questão da comemoração de 7 de setembro, ali, a cerimônia oficial. Tivemos as manifestações em todo o país, inclusive aqui em Lajeado e região. E também, é claro, as declarações que tu já comentaste aí, né? As declarações fortes do presidente, já algumas manifestações também de políticos, enfim, em relação a tudo isso. E hoje, então, são realizadas reuniões, encontros. É possível É difícil, né, ter uma previsão sobre o que pode sair dessas reuniões, mas, enfim, a gente fica aí nessa expectativa, né, do que vai ser acertado, quais serão as manifestações agora, após tudo isso. Há uma reunião que se diz estar marcada, mas não temos nenhuma confirmação oficial, em que conversariam alguns partidos ditos do centro, né? MDB, PSDB, PDT, não se sabe ao certo, ocorreria uma reunião desse tipo. Acontece que é justamente essa conformação partidária que disputou a Câmara dos Deputados contra Arthur Lira e não levou. Então, a grande questionamento sobre se o movimento de impeachment dentro da Câmara dos Deputados seria realmente viável, né? Porque mesmo que os partidos eventualmente indiquem isso, alguns dos partidos, porque a gente sabe que não serão todos e provavelmente não serão a maioria que virão a aderir a uma movimentação de impeachment, é provável que talvez os votos não acompanhem as lideranças partidárias numa situação como essa. Então, eu diria assim que o conjunto da obra, nesse sentido, afasta bastante, porque se, por um lado, o presidente demonstra ter uma fatia de popularidade, ele reforça, assim, um campo que ele sempre costumou ter com ele, né? Sempre teve o pessoal mais à direita, o pessoal que busca o combate à corrupção, que já havia se mobilizado em 2013, 2015, ele demonstra ter com ele, e isso é uma parcela significativa que impacta dentro da Câmara dos Deputados. Então, a base de apoio dentro da Câmara dos Deputados acaba também reforçada, porque não vai se indispor com tamanha mobilização nas ruas, apesar de alguns críticos dizerem que não foi também o quanto era esperado. Agora, também ninguém disse quantas pessoas estariam na rua, quantas estariam sendo esperadas, e a gente sabe quanto é difícil precisar esse tipo de coisa. Portanto, Rita, a minha avaliação pessoal é que essa movimentação até pode acontecer, mas por hora me parece que não avança, até porque um processo de impeachment leva pelo menos mais de um ano, então é muito difícil que essa mobilização política, né, venha acontecer dentro da Câmara e dentro do Senado, apesar de que, claro, tudo é sempre possível, né? Mas, por hora, com essa demonstração, parece que diminui bastante as chances de algo desse tipo. Parece que isso vai ser resolvido mesmo nas urnas em 2022. Pois é, o cenário, ele não aponta isso, né, Douglas? Até porque a gente observando alguns partidos de centro tomando a frente, mas sem força para isso, tendo em vista que o presidente tem um apoio popular muito forte e
interessante ver como o STF, de alguma forma, voltou a unir o bolsonarismo, já que várias interpretações que deram muita margem em relação ao que foi dito, o próprio sepultamento da Operação Lava Jato da maneira como foi, e também essa situação toda que fez com que se unissem novamente em uma bandeira e as pessoas fossem às ruas ontem. Mas até o momento, Douglas, a gente não tem uma manifestação por parte do STF em relação à fala do presidente Bolsonaro ontem. Existe apenas uma previsão de que o ministro Fux deve falar, ele que preside o Supremo Tribunal Federal, provavelmente ainda durante o dia de hoje, não está certo. Deve ser uma fala bastante forte, mas é justamente isso, né? O governo acaba tendo os louros por capitanear isso, né? Acaba recebendo aí o apoio maciço da população, que não quer mais ver impunidade, que quer o combate à corrupção, que torcia muito pela Operação Lava Jato, e é bom lembrar que o governo teve muito apoio após a eleição por ter tido Moro entre seus quadros, como ministro da Justiça naquela época, depois ele saiu obrigado, mas as pessoas que apoiaram o combate à corrupção, que torceram para que políticos de colarinho branco e presidenciáveis e ex-presidentes, inclusive, estivessem na prisão, é esse o público, e que não é desprezível, uma grande parcela da população brasileira que tem isso como uma das suas pautas principais, verifica que o presidente Jair Bolsonaro é hoje quem os defende com maior afinco. E aí, todos esses arroubos do STF, essa prática de CPI, a CPI das fake news, mas a prática do STF também de conduzir um processo do inquérito das fake news, nesse caso no âmbito do STF, em que o próprio STF atua como o denunciante, o julgador, ele é ofendido, aliás, e acaba sendo a última instância de recurso também, demonstrando que não há como recorrer dessa instituição, faz com que as pessoas se reúnam a quem está justamente combatendo esse tipo de coisa, que é típico, na verdade, de sistemas ditatoriais mais fechados. Portanto, os arroubos inconstitucionais do STF acabam dando força ao bolsonarismo. Tá certo, muito obrigada, Douglas Sandri, participa conosco sempre às quartas-feiras no Direto de Brasília, assessor parlamentar. Tenha um ótimo dia e um bom restinho de semana também para ti, Douglas. Para vocês também, o pessoal que aproveitou para esticar o feriado aí, tenham um bom descanso. Pessoas que já voltaram a trabalhar, ou aqueles que não pararam de trabalhar também, um bom trabalho essa semana. A matéria completa você pode acessar independente.com.br e me segue nas redes sociais, @DouglasSandri. Até a próxima quarta-feira, Rita. Nicolas. Até mais. Valeu, Douglas Sandri, que participa conosco nas quartas-feiras do Direto de Brasília. Agora